Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todo mundo que me segue aqui por este canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 4 lições que eu aprendi nesses 10 anos de advocacia. Esse ano eu faço 10 anos de advocacia e muitas coisas pelas quais eu vivi me trouxeram e me formaram o profissional que sou hoje. Eu quero compartilhar 4 lições que vão ser muito importantes aí e te ajudar bastante, principalmente se você está começando ou está pensando de algum modo em alterar o rumo da sua carreira, sair de um determinado escritório, montar seu próprio negócio, que foi exatamente o caminho que eu tomei anos mais cedo. Então, sem mais delongas, se você gosta dos vídeos que a gente produz por aqui, gosta do canal, para poder nos apoiar, basta se inscrever e curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acredita que ele possa ajudar. A primeira dessas lições é: procedimento importa mais do que processo. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade no início da advocacia era, sem dúvida alguma, lidar com as frustrações, principalmente de decisões judiciais. Eu sempre fui, tecnicamente, um advogado extremamente combativo. Eu sou uma pessoa que prezo muito pela educação, prezo muito pelo trato, mas quando a gente vai para dentro do processo, principalmente nas peças e nas audiências, eu sou uma pessoa bem técnica, né? Eu me preparo bastante, a ideia é realmente oferecer um trabalho de muita qualidade que tenha uma ideia de valor um pouco maior. Mas no início, quando eu me deparava com uma decisão que era um pouco esdrúxula ou era simplesmente contrária àquilo que eu estava perseguindo, mas sem fundamentação, eu sofria demais. E quando eu falo que eu sofria demais, eu sofria profundamente. Aquilo me dava ansiedade, me dava raiva, enfim, isso me fazia muito mal. E eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? Você trabalha lá naquela petição inicial, naquele pedido de tutela provisória, vários dias, e aí depois vem uma decisão de meia página, basicamente colocando terra em tudo aquilo que você produziu, até mesmo do ponto de vista jurídico, ou simplesmente nem lendo aquilo que foi feito. E no início eu sofria muito. Com o passar do tempo, eu definitivamente entendi que a qualidade sobre aquilo que eu produzia, ou o processo de criação, ou o processo de estudo e de produção das peças, do processo, eram de fato mais importantes do que o próprio resultado. Porque sobre todas essas coisas, sobre todas essas etapas destes processos, nós temos controle. E, portanto, hoje, quando acontece alguma decisão esdrúxula, eu me acostumei a entender que isso vai acontecer de forma recorrente e que internamente eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? A mesma caneta que decide é a caneta que recorre. Então, como a gente tem uma paridade dentro do processo, por mais que outras pessoas tendam a não se conformarem com isso, né? Mas dogmaticamente nós temos uma horizontalidade na formação processual, não tem problema. Veio uma decisão esdrúxula, vamos trabalhar dentro do nosso processo para poder construir um bom recurso que seja técnico, ir para o tribunal e reformar aquela determinada decisão. Então, o que eu quero dizer para vocês é: parem de acreditar na cultura do resultado. Parece que toda vez, principalmente no contencioso, que a gente vai para uma ação, se a gente não tem uma procedência, nós entregamos um trabalho de menor ou de pior qualidade. E isso é definitivamente uma inverdade. O resultado do processo não tem necessariamente a ver com o trabalho que você faz lá dentro. Então, sua preocupação precisa estar voltada para a qualidade do seu trabalho. E ao final do processo, a gente vai ver de fato qual é a análise do poder jurisdicional sobre aquela determinada decisão. Isso vai te ajudar demais, gente, a ter uma qualidade de vida melhor dentro da advocacia. Foca naquilo que você pode controlar. Melhora a sua técnica, estuda mais, faça um atendimento melhor e crie procedimentos para que você possa cada vez mais entregar um serviço de alta qualidade. A segunda lição que eu tive foi a seguinte: desde o início da advocacia eu escutava de alguns colegas, né, principalmente recém-saídos da faculdade, que eles tinham descoberto uma tese que iria mudar a vida, um processo que iria mudar o rumo das coisas para ele, e inevitavelmente ele estava conectando isso à questão financeira. O que eu descobri nesses 10 anos, basicamente, é que não existe um processo que vai mudar a sua vida ou não existe uma tese que vai mudar
o nível do seu negócio. Basicamente, o que pode acontecer é que quanto maior a profundidade da capacidade técnica que você tem sobre uma determinada área ou um determinado assunto, você vai enxergar coisas que os outros colegas não enxergam, por uma questão natural. Quanto mais se mergulha fundo, mais coisas diferentes você irá encontrar. E, portanto, esquece esse mito de mudar a sua vida com uma causa ou com uma tese. Pensa no dia a dia do seu escritório, nos serviços ou nas receitas que são tradicionais, que são recorrentes, que você pode melhorar. E essas causas que têm uma capacidade financeira maior, inevitavelmente vão chegar ao seu escritório, se essa for, obviamente, a sua intenção. Eu conheço colegas, por exemplo, que têm escritórios voltados para o direito do consumidor e todas as causas deles têm um valor da causa super baixo. E, portanto, eles têm ali uma média nas condenações e nos honorários que provavelmente vão mudar muito pouco. E, portanto, isso quer dizer que eles nunca terão uma causa que vai mudar financeiramente a vida deles. O foco deles deve estar, portanto, em prospectar mais pessoas, em conseguir aumentar as condenações dentro daquilo que eles podem fazer. E isso a gente pode ampliar, a gente pode interpretar de forma mais contundente em várias outras áreas. E, portanto, parem de criar essa lenda para as vossas cabeças e viver dessa ilusão que provavelmente nunca vai chegar. Outra coisa que a gente aprendeu demais dentro do escritório, principalmente nesses últimos 7 anos, que foi quando eu comecei a fazer uma inversão de área, digamos assim, na verdade abrir uma nova área dentro do escritório, a gente começou a trabalhar de perto com empresas que têm escala em produtos, né, que são popularmente chamadas de startup. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós temos aqui 3 ancoragens: marketing jurídico, escala e qualidade do serviço. Todo mundo está falando de escalar e de crescer seu escritório através da internet, enfim, de aumentar o número de prospecções, e isso pode ser uma verdade parcial. E eu digo isso porque a escala nos escritórios de advocacia é algo relativamente problemático, uma vez que o aumento repentino do número de ações e do número de demandas pode causar para o seu negócio, para o seu escritório, uma redução na qualidade do serviço, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão e atendimento ao cliente. Então você precisa pensar de que forma que você quer fazer isso e se isso é definitivamente algo que você pretende para si. Então, para fazer uma comparação básica, se você quer ter 3.000, 4.000, 5.000 ações, ou seja, se você quer ter uma advocacia de massa, você precisa mudar, inclusive, as possibilidades de receita dentro do seu escritório e também as métricas de despesa. Você vai ter que enxugar a despesa ao máximo, porque nesses lugares de advocacia de massa, a disputa pelo preço ela é brutal. Então, não existe mágica. Os advogados que trabalham nesse setor, os escritórios que trabalham nesse setor, têm uma margem muito apertada. E, portanto, é um desafio ainda maior de gestão e um pouco menos técnico. Você vai ter menos desafios técnicos porque é uma advocacia de repetição, mas em contrapartida o seu grande desafio vai estar na gestão do seu escritório. Reduzir custo, deixar tudo na ponta da caneta mais ainda do que você deveria ter tendo uma advocacia tradicional, digamos assim. Então, tome muito cuidado com essa ideia de escala, de ter muitos clientes. Você precisa pensar se é realmente isso que você pretende ou se você quer ter menos clientes e gerar um serviço com maior valor agregado, em que você tenha mais tempo para poder estudar, mais profundidade e faça inevitavelmente coisas mais complexas. A quarta e última lição que eu tive ao longo desses 10 anos foi a diferenciação de preço e valor. No início, eu tinha uma dificuldade absurda. Logo quando eu comecei a estudar na faculdade, sistemas de gestão, a gente tinha pouquíssimos livros quando eu comecei a estudar sobre isso, voltados para a advocacia. E fato é que só depois de um tempo é que eu comecei a entender a diferença de alguém, na hora de uma determinada proposta, enxergar ou mostrar valor e mostrar preço. Isso porque o preço é algo completamente tangível, enquanto que o valor ele pode ser representado de diversas formas. O valor pode ser representado, inclusive, na disponibilidade. Quando o cliente te liga
se ele quer falar com você imediatamente, se você é acessível, se você tem tempo para ele, isso é uma das características de um serviço com alto valor, a disponibilidade. Por óbvio que não basta só que você seja disponível, você precisa mostrar para o cliente que quando ele quiser falar contigo e ele conseguir, naquele exato momento que ele pretende, aquilo vai inevitavelmente influenciar no preço que ele vai pagar. Por quê? Para que você tenha disponibilidade, você precisa ter menos clientes, e para que você tenha menos clientes e ainda assim continue a tocar o seu negócio, você precisa ter um preço um pouco maior. Então, uma série de coisas que são percebidas pelo nosso cliente dentro do valor começaram a fazer muito sentido para mim. A capacidade técnica, a utilização de uma linguagem dentro daquele determinado nicho que se comunique diretamente com aquele cliente. E aí eu estou falando de linguagem falada, de linguagem corporal, de linguagem escrita. Então, você ter essa consciência de qual é o seu valor de entrega para o seu determinado nicho ou mercado e para o seu determinado cliente é muito importante. Para dar um exemplo clássico, né? Nós temos uma série de clientes que são super jovens, que acabaram de fundar suas empresas e têm um sucesso empresarial relativamente rápido. Se a gente vai para uma determinada reunião com esses clientes de terno e gravata, e aí estamos falando de linguagem corporal, daquilo que a gente quer mostrar, e começa a se expressar com um monte de juridiquês, esse cliente definitivamente, além de não entender aquilo que nós estamos falando, ele não irá ter a conexão necessária para estabelecer aquele vínculo de confiança que precisa existir entre cliente e advogado. Então, tudo isso precisa ser pensado na hora de desenvolver e na hora de gerir aí o seu negócio. Lá do outro, se eu vou para um cliente um pouco mais tradicional, que está acostumado a consumir um serviço técnico já de alta qualidade, o padrão de valor vai estar nos pequenos detalhes. A personalização, o espaço físico, o serviço, né? Existem vários escritórios que tem até garçom na hora de atender o cliente, que tem almoço caso o cliente vá fazer reunião. Então são coisas que precisam ser estudadas e desenvolvidas ao longo do seu negócio. Mas a lição é, comece a entender verdadeiramente a diferenciação entre preço e valor. Isso vai mudar demais o rumo que você vai dar para a sua advocacia e para o seu escritório. Ao longo desse tempo eu aprendi uma série de lições, mas eu queria escutar de vocês. Se vocês gostariam que nós tratássemos alguma dúvida, alguma questão ao longo da advocacia, principalmente para quem está começando, que está cheio de dúvida. Então, se você tiver, já deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Não se esquece de curtir e se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!